Ainda. E o neocolonialismo é muito forte ainda no continente africano. As potências ocidentais ainda têm muita força. Controla, como, por exemplo, o Pravi falou da moeda franco CFA. O franco era uma moeda francesa que a França usava antes do euro. Né? A França começou a usar o euro na virada do século, ou seja, no dia 1º de janeiro de 2000. Então a França começou a usar o euro nesse período. Então deixou de usar o euro, deixou de usar o franco, mas os países africanos continuaram a usar o franco, principalmente os países da África Ocidental. Esse franco, como falou o Pravi, é fabricado pelo Tesouro Francês. Ou seja, o Tesouro Francês emite a nota e os países africanos pagam imposto sobre essa nota. E isso dificulta. Isso dificulta. Claro. Nas compras e vendas, porque se você for vendendo para uma empresa de fora, você tem que passar pela cotação francesa ou para uma empresa francesa para fazer essas cotações. Imagina quanto eles ganham com isso. O quanto os países africanos têm que lutar para sair desse neocolonialismo. Ainda o continente africano ainda vive um neocolonialismo muito forte, que para os países se libertarem precisam passar por muitas amarras, né? Por quê? Por exemplo, vamos chamar aqui o caso do Níger, né? O Níger foi um dos primeiros estão formando o seu bloco, né? Que é a Aliança dos Estados do Sahel, que é formado por 3 países: Mali, Burkina Faso e Níger. Esses 3 países hoje são governos militares, né? Mas governos militares, quando surgiu esses movimentos, as pessoas chamavam golpe de Estado. Eu falava, não, isso não é um golpe de Estado. O que é golpe de Estado? O presidente vai se beneficiar pelo golpe. A entidade, ele quer dar o golpe para se beneficiar. A revolução não. Ele vai fazer a revolução por um conjunto, pela população toda se beneficiar. Pelo movimento. É que está acontecendo no Burkina Faso, no Mali e no Níger. Então, pegando o exemplo do Níger, ele cortou relações com a França, cortou relações com os Estados Unidos. E nesse corte de relação, ela começou a fazer relações bilaterais com os outros países. Por exemplo, o Pravi falou aqui que o urânio do Níger é muito forte. Muito. A França pegou as minas do Níger, ela explorava esse Níger. Por 50 anos da independência do Níger, nenhuma empresa nigerina comandou as minas. Ou seja, a França comprava o urânio do Níger abaixo do mercado. Comprava o quê? Isso não é comprar, não. Comprava abaixo do mercado. Comprava o quê? Vamos falar aqui, comprava. Não, vamos dar os termos certos. Não comprava, pegava. Pegava e dava uma esmola. Vai. Então, vamos ficar quietos. Pegava o urânio, né? Pegava o urânio e de 3 lâmpadas, uma era acesa pelo urânio do Níger. De 3 lâmpadas na França. Enquanto o próprio Níger não tem eletricidade. Enquanto o próprio Níger não tinha eletricidade. Consegue perceber isso? Sim. Então, esse governo entrou e falou, não, nós vamos cortar aqui. Aí vai encerrar agora o contrato da empresa, a gente não vai renovar, né? Da maior exploradora de urânio do mundo, que é uma empresa francesa. A gente não vai renovar aqui. E a partir de agora a gente vai começar a negociar esse urânio, vamos subir o preço e vamos começar a negociar com outros países. Então, eles começaram a negociar esse urânio com o Irão, né? Chamar Irã, né? Nós em Angola chamamos Irão. Né? Angola é Irã. E aqui chamam Irã. Então, os Estados Unidos, como eram inimigos do Irã, disseram que não, vocês não podem negociar com o Irã. Porque eles são inimigos, eles vão construir o quê? Bomba nuclear. Então, o Níger falou, não, nós somos um país independente. Negociou com quem quiser. Os Estados Unidos disse que não. Vocês têm que negociar comigo ou vocês terão sanções econômicas. É isso que me irrita, mano. Sanções econômicas, vamos restringir tudo. O Níger falou, tudo bem. Mas só que os Estados Unidos esqueceu um detalhe muito importante. A maior base militar dos Estados Unidos fora do território americano ficava no Níger. Bem no deserto. 2 bases militares.
com um orçamento de 100 milhões de dólares. Não é só deles, porque eles fizeram um acordo com os franceses. Isso. Tinha duas bases. Uma em Agadir, né, e outra lá na capital Niamey. Né? Então, uma no norte do país, outra na capital. Uma base era dividida com outros países, com a Holanda, com a Alemanha, com a França, com os próprios Estados Unidos. Com Dinamarca também. Então, o Níger falou, não, a partir de agora vocês também têm que tirar vossas tropas daqui. Os Estados Unidos viu que a base militar dele é muito importante para ele, começou a recuar. Não, vamos negociar. Não. Mas o Níger não recuou. Falaram, a partir de hoje, vocês vão tirar vossas bases. Porque, e expulsou. Expulsaram as tropas francesas, as tropas americanas. Ou seja, o continente africano ainda vive um neocolonialismo muito grande. É que os Estados Unidos, a França e outras potências ocidentais sempre defenderam os presidentes que defendiam eles. Isso. Eles eram contra, eles eliminavam. Igual Thomas Sankara. Por isso que existiam vários golpes de estados no continente africano. Por quê? Porque só fica quem eles apoiam. Só fica quem eles apoiam. Eles podem manipular. E toda vez que você vê uma notícia, presidente africano caiu. É porque ele não igual o caso do Mohamed Gaddafi. Acho que o caso mais que chegou aqui, acho que da Primavera Árabe, né? Foi a época que o Gaddafi foi morto, sim, né? Sim. Da Líbia. Foi isso. Hoje mas o que é que saiu na nota? Na nota era o Gaddafi, que é ruim, não sei o quê. Olha a Líbia como é que tá hoje. Por isso que eu sempre comento. É importante em todos os espaços que tenham africanos para falar as coisas do ponto de vista africano. Né? Porque quando a gente vai ver em grandes meios de comunicação que vai falar sobre o que está acontecendo no continente africano, é sempre alguém que nunca foi no continente, nunca conhece a história do continente, vai falar, não, mas essa aqui é uma ditadura, só que a pessoa não conhece nada. Não, mas é o nome que eles dão porque assim é benéfico para eles, né? Por mais que a gente destrui o continente africano. Por exemplo, quando estava acontecendo essas revoluções, nós estávamos, por exemplo, eu estava fazendo toda hora com conteúdo sobre isso, explicando detalhadamente, mas as pessoas, mas o que estava passando no noticiário é totalmente diferente. Inclusive a pessoa que falava nesses nem vou citar aqui nomes, nesses portais, eram pessoas que me seguiam. Ou seja, eles colhiam o que eu falava e repassavam na TV. Na TV. Nossa. Entendeu? E agora eu, para me chamar, nunca. Entendeu? Então é isso que acontece. Mas acho que a história sempre não é contada do ponto de vista do africano. Para falar, a história nunca é contada do ponto de vista do indígena. Por que ele não chama um indígena para falar? Como é que funciona? Eu acho que é isso. A galera tem, até de modo geral em tudo, o que acontece lá, o que a gente vive. As pessoas às vezes tem uma ideia na cabeça que acham que africano não pensa, não tem cérebro. Até na escola onde eu estudei na Belas Artes, mas eu não tenho opinião. No trabalho do grupo, quando eu trago o exercício que eu faço, eu não tenho opinião. É como se, eu não sou inteligente. Então, sentava, eu trazia o que eu pesquisei e tal, e ignorava. É pesado. Ser africano é pesado, é preciso de falar. Ser africano, ser preto já é complicado. Aí ser preto africano ainda é um bagulho louco, sabe? Mas a gente vive resistindo, vive mostrando que a gente tem capacidade, a gente tem mentalidade, a gente tem tudo que envolve um ser humano pra ser bem sucedido na vida. Se os europeus poderiam deixar o continente se auto-resolver sozinho, sem se mexer nos assuntos, assuntos locais, a gente conseguir fazer várias coisas. Mas por que eles não deixam a gente resolver nossos próprios assuntos? Eles sempre têm que se meter dentro disso. É porque tem muita riqueza lá ainda. É por isso você vê o caso do Congo. Hoje, Congo é um dos países mais ricos do mundo. E qual que é o Coltan. Que é pra fazer a bateria do celular. Só o Congo tem quase 60%, se não me engano. E tem muitos. As grandes empresas... Celular, câmera... Estão lá. Tudo. Fazendo... Apple, caramba, tudo lá. Criando guerras entre o próprio povo. Então, enquanto o povo tá lá lutando entre si, eles estão lá pegando essas riquezas. No dia que o Congo pega a mão na sua riqueza que ele tem, muitas empresas de grande nome vão cair. Mas eles não podem deixar, porque é a Europa.
Eles Sim, aquele filme Diamante de Sangue elucida muito bem isso, né? Que as potências minam os conflitos e eles por trás ficam vendendo os minerais, né? As matérias-primas. Né? Por exemplo, a Suíça não tem mina. Onde que é referência em diamante? A França não tem nada. Na Suíça. Então, tipo... Na Suíça. Nem Suíça. A Inglaterra não tem mina. Não tem mina. Onde é que estão as maiores reservas de ouro? Na Inglaterra. A gente vai vendo que realmente o colonizador no continente africano ele está aí para dividir. Eu e você, ele vai fazer tudo a gente brigar. Que a gente brigar. E agora é a China que está com muito interesse lá em construir portos. Mas a China não era assim uns anos atrás. Exato. A China ia pra ajudar de fato. E você ganhava 50-50. Mas os americanos fizeram o quê? Eles falaram, você não pode mostrar a verdade pro africano. Então, tipo, antigamente quando a China... Vou dar um exemplo. Antigamente, o chinês, quando ele ia na sua terra, ele trazia a verdade. O puro. Ele te ajudava a refinar e fazer tudo isso. E você ganha, ele ganha. Aí quando o africano, o americano fala pra ele, ele traz 3. Você escolhe. Que é o mais barato, que é o mais caro. O mais barato, que é o mais caro, que é o... A obra que termina mais rápido, mais ou menos. Entendeu? E, exatamente isso. Ele faz de tudo pra te convencer, porque o chinês é bom em convencer. Então, tipo, os americanos fizeram de tudo pra os chineses não botarem em pé e ver o continente num olhar um pouco diferente. Porque antigamente, quando você pega o continente africano, a China e o Brasil, os 3 eram quase no mesmo nível, assim, de crescimento. Hoje você pega a China, a China tá em outro nível. O Brasil também já cresceu. E por que os países africanos continuam sendo na mesma